Sobre o funcionamento do comércio, a gente fala agora com o superintendente da Federação aqui em Alagoas, o Alan Souza. Ele está conosco pela internet e vai nos explicar que, apesar da restrição, que é uma medida realmente necessária nesse momento para evitar uma restrição maior, né? Inclusive os empresários estão acreditando que, se todo mundo fizer a sua parte, será possível a gente ter um respiro melhor nos próximos dias. Boa noite. Boa noite, Edson Moura. Boa noite a todos os telespectadores. Realmente lamentamos muito ter que o Estado regredir de fase, mas reconhecemos a importância adotada pelo governador e pelo prefeito de Maceió nessa regressão de fase, uma vez que a pandemia cresce muito, né? Estamos acompanhando as ocupações dos leitos, a doença vem crescendo muito, então realmente é o momento de parar um pouco, regredir uma fase, refletir e fortalecer a campanha de sensibilização, porque já conhecemos, Edson e telespectadores, os números são desastrosos, né, com a paralisação das atividades comerciais. Ano passado, só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre, cerca de 30 mil postos de trabalho em Alagoas foram extintos, né, e perdemos em torno de 3 mil empresas nesse período, especificamente em Maceió, capital, foram 5 mil empregos extintos. Então, a gente sabe muito bem, Edson, dos números dolorosos em regredir de fase. Então, pensando nisso, Edson, a federação, para contribuir da melhor forma possível, a gente vem lançando a campanha Não Deixe o Comércio Fechar. É uma campanha meramente educativa, de sensibilização, no qual estaremos visitando os grandes equipamentos de Maceió e dos interiores, forçando essa sensibilização junto aos empresários e aos consumidores com as medidas de prevenção. Pois é, Alan, inclusive às vezes parece que a gente está se repetindo, mas infelizmente é necessário, né? A gente já sabe das medidas desde quando o comércio reabriu. Algumas lojas, empresas continuam respeitando, né? Mas às vezes é o cliente que insiste, por exemplo, em não usar uma máscara, né? E de repente um estabelecimento menor, num bairro, aí acha, não tem problema, eu conheço você. E aí essa situação é que é arriscada, não é? E aí por isso que o erro de alguns acaba exatamente prejudicando muitos, né? É verdade, Edson. O que a gente vem percebendo é que os empresários se prepararam muito bem para esse retorno, com medidas de prevenção, com todos os aparatos, mas assim, precisamos sensibilizar mais a população da forma geral para seguir as regras, porque a doença está aí, né? E números gritantes no país. Aproveito para parabenizar o governo do estado pelo belíssimo trabalho nesse combate intenso, a Secretaria de Saúde do Estado também, mas infelizmente algumas atividades, mesmo com a regressão para a fase amarela, vão sofrer. Somos solidários a isso e vamos encabeçar essa campanha de não deixar o comércio fechar, no intuito da gente propor, né, essa sensibilização, essa atuação dos consumidores, da sociedade em geral, para que a gente não regrida de fase, porque realmente os números serão desastrosos para a economia do país, especificamente para Alagoas. E aí é importante esse trabalho de convencimento, de conscientização também, né? Não só dos que fazem o comércio, né? Dos empresários, dos lojistas, mas também dos consumidores, né, Alan? Reforçar exatamente isso, que depende da gente. Se a gente cumprir o que diz, né, a questão de evitar aglomeração e, de repente, num horário melhor, né, que tenha menos movimento, usar a máscara o tempo todo, usar o álcool em gel. Se cada um fizer a sua parte, a gente não vai precisar regredir mais uma vez, né? Claro, a gente aproveita o espaço, agradecemos o espaço para que a gente possa reforçar os empresários que reforcem suas medidas preventivas em seus estabelecimentos, com seus colaboradores. Você, consumidor, reforce os cuidados, né? Obedeçam às regras estabelecidas pelos empresários de distanciamento, higienização, a utilização da máscara. Tudo isso que vai propor a gente não regredir de fase, né? A única maneira de não regredir de fase é conscientizar a sociedade com as medidas de prevenção. Essa é a única maneira, Edson, da gente não regredir de fase e tornar um caos o nosso estado e o nosso país. A prevenção, não tem outra saída. Perfeito. Superintendente, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade. Vamos torcer para que cada um possa entender realmente fazer a sua parte nesses próximos dias. Boa noite.
Boa noite, eu agradeço muito, Edson Moura, e volto a reforçar toda a sociedade que encabeça essa campanha da federação de não deixar o comércio fechar e que se cuidem e se previnam, porque a doença está aí, os leitos estão em suas ocupações máximas e não vai restar outra alternativa para o Estado, infelizmente, em regredir outras fases. Então depende de nós, da sociedade em geral, o poder público fiscalizar mais essas situações para a gente não poder regredir de fase. Eu agradeço o espaço e a FEComércio está de portas abertas para ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado, superintendente da FEComércio Alagoas, pela sua participação aqui no Cidade Alerta Alagoas.